Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho. E o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do Zeitgeist. E eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, permita-me compartilhar um pouco da minha jornada até este ponto. Tenho 42 anos e encontrei um equilíbrio confortável na vida, com uma renda média mensal de R$100 mil e um estilo de vida que reflete minha independência e dedicação ao bem-estar. Tenho a sorte de viver em um apartamento espaçoso de 150 metros quadrados à beira-mar. Trabalhar em casa me proporciona flexibilidade e liberdade, algo que valorizo profundamente. Mantenho um rigoroso regime de treinamento físico, resultando em uma composição corporal com apenas 7% de gordura. Essa disciplina não apenas contribui para a minha saúde, mas também para a minha autoconfiança. No campo das relações pessoais, busco qualidade acima de tudo, envolvendo-me apenas com mulheres que considero 8/10 ou superiores. Surpreendentemente, optei por não possuir um carro, preferindo um estilo de vida mais simplificado. Meu custo de vida mensal de R$15 mil reflete esta escolha consciente. Apesar da independência e conforto que desfruto, reconheço que passo a maior parte do tempo sozinho durante a semana. Saio de casa apenas 2 vezes por semana para jantar fora e apreciar um bom vinho, muitas vezes na minha própria companhia, e 1 vez por semana na companhia de um amigo. Além disso, viajo 2 vezes por mês a trabalho, aproveitando a oportunidade para desfrutar um pouco do mundo ao meu redor. No entanto, cheguei a um ponto em que, embora tenha alcançado muitos dos meus objetivos, sinto uma inquietação interior, uma aspiração para algo mais. É aqui que você entra, irmão Coruja. Gostaria de ouvir sua perspectiva sobre qual poderia ser o próximo passo em minha jornada. Como alguém que já alcançou seus próprios objetivos, compreende a necessidade constante de evolução e superação. Estou ansioso para sua orientação e agradeço antecipadamente por seu valioso entendimento. Com gratidão e respeito, Zeitgeist. E Zeitgeist, muito obrigado pela doação e pelo excelente assunto de vídeo. Lembrando a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal ou falar sobre um tema em particular comigo, caso não queiram expor o seu relato ou a sua situação a público, os links estão aqui na descrição e no comentário fixado. E essa opção de falar em particular, até melhor que não precise gerar um tema de vídeo, muitas vezes sobre um assunto repetitivo. Porque esse assunto do Zeitgeist aqui também é um assunto que eu já falei. Mas eu vou tentar dar uma perspectiva mais nova aqui, para não ficar repetição de conteúdo, Mas enfim, vocês que querem apoiar o conteúdo de maneiras não financeiras, maneiras 100% gratuitas, vocês podem sempre deixar um like, se inscrever, ativar as notificações, compartilhar o vídeo e, é claro, ficar à vontade na seção dos comentários. Isso ajuda demais o conteúdo também. Então, o que eu posso dizer ao Zeitgeist aqui em primeiro de tudo, para vocês que se perguntam, Zeitgeist é um termo alemão que, segundo o Google aqui, se refere a um conjunto de ideias, crenças, comportamentos e influências que caracterizam o espírito de uma determinada época em particular. Pelo pouco que eu li aqui, tem até um filme de 2007 com esse nome, mas pelo pouco que eu li aqui sobre essa definição, parece ser como se fosse a cultura atual, O imaginário social da época. E existe muita dúvida e também muito preconceito aqui na nossa comunidade, Eu sei que essa palavra preconceito foi bostificada aí pelo Zeitgeist da nossa época, pela cultura do nosso tempo. Mas se a gente se ater ao significado da palavra sem o sentimento social envolvido, a gente percebe que ela está sendo, eu estou usando ela, na verdade, de uma maneira funcional aqui, De fato, muito se acha que na nossa comunidade só tem homem jovem, homem novo, que não construiu nada na vida, que é pobre, homens feios, que tem algum tipo de problema social, são estranhos. Talvez eles tenham uma fobia ou ansiedade social também, isso não é verdade. Geralmente esses caras eles tendem a ser os mais barulhentos. Por quê? Porque pessoas assim elas têm realmente um conflito interno e o conflito interno ele precisa ser expressado de alguma forma. E aí o cara ele vai, às vezes, fazer um canal de YouTube meio zoado da cabeça, Ou ele vai começar a fazer comentários chatos, inclusive fora da bolha, em perfis de outras pessoas cujos comportamentos ou pensamentos ele discorda. E aí a impressão que se causa é que esses são a maioria. E na verdade não são. Tem muito cara aqui. É só vocês verem pelos números aqui das visualizações do YouTube, Do meu canal e de outros canais parceiros e tal. Muitos caras que nem sequer tecem comentários. Eles deixam like, compartilham, às vezes nem isso e vão embora, Assistem o vídeo e acabou. Dos vídeos que tem 10 a 20 mil visualizações, que é a média do meu canal aqui, são 500, 800 comentários, então você vê que é menos de 10%. E eu já fiz lives abertas com inscritos e já vi caras que têm uma aparência muito boa, que têm grana realmente, que já passaram de uma certa idade também e simplesmente gostam do conteúdo, como é o caso do Zeitgeist aqui, Muito pode-se dizer que esse cara tá larpando, é mentira dele, mas eu duvido que o cara ia dar grana pra mim pra criar alguma fanfic onde ele não vai ganhar nada com isso. E mesmo que seja mentira, o que eu duvido, a gente pode usar isso aqui como uma referência anedótica,
De fato, existem caras assim, que praticamente zeraram a vida no quesito financeiro, né? Já tem uma idade, inclusive, talvez esteja passando até por uma crise de meia-idade, que é muito comum. E muitos caras que seguem o próprio caminho, não querem casar, não querem ter filho, não querem coabitar e tal, ou até mesmo a maioria deles, provavelmente vai estar nessa situação, tá? Porque é um cara que, vamos supor, 20, 25 anos, até mesmo 30, ele decidiu não casar, não ter filho e não coabitar, certo? Muito facilmente, em poucos anos, esse cara vai juntar bastante grana, porque o homem solteiro, ele produz mais do que consome, a gente sabe muito bem. E por mais que ele tenha menos motivação para conseguir dinheiro do que se ele tivesse dependentes para sustentar e mais pressão, né, para ficar ou rico ou ter mais conforto e segurança, o cara ainda consegue guardar muita grana. Então até vocês que são mais jovens saibam, provavelmente vocês vão passar por isso, tá? Porque o ser humano é complicado, ele vive buscando problemas para resolver. Então se o cara ele já tem, é meio que degrau de Maslow, né? Se ele já resolve o problema da alimentação, né, da sobrevivência, da manutenção da integridade física e tal, ele vai buscar satisfação sexual, né, que também é um baixo instinto humano, e depois o cara tende a buscar poder, né, autoafirmação social. No quarto degrau vai ser a organização das próprias ideias, e no quinto degrau é que vai ser a busca por espiritualidade ou algo muito mais filosófico ou até mesmo esotérico. O esotérico conhece, tá? E aí eu me sinto até lisonjeado de ter caras que são mais velhos do que eu, atingiram os objetivos que eu tenho pra mim mesmo, e eu ainda não consegui atingir, vivem a vida que eu queria viver e gostariam, como o próprio Zeitgeist diz aqui, da minha orientação, né? E aí eu penso que isso é engraçado, né? Porque como eu vou orientar um cara que vive uma vida que eu quero viver, mas eu ainda estou trabalhando para isso, entendeu? De ter independência financeira, de poder não mais me preocupar com dinheiro, que tem uma renda mensal de 100 mil reais, mas gasta só 15, e 15 já é bastante. É aquele ditado, né? Como é que eu vou ensinar alguém a fazer alguma coisa se eu nunca fiz essa coisa? Então o máximo que eu posso dizer ao Zeitgeist aqui é o que eu faria se eu estivesse na situação dele, ou seja, isso é conselho. Só que eu vou estar dando a minha opinião a partir da minha ótica. Isso pode não satisfazer ele, e provavelmente não vai, e realmente ele diz que sente uma inquietação, uma aspiração a algo maior. Então, ao meu ver, o Zeitgeist está perdido, tá? E ele está precisando de uma ajuda profissional. Ele chegou no nível que a sociedade disse para ele que era para chegar e que ele estaria completamente realizado e feliz, porque o ser humano em geral, principalmente o brasileiro, tá? Ele vive em restrição. Ele vive dizendo, se eu fosse rico, todos os meus problemas seriam resolvidos. Se eu fosse rico, eu seria feliz. Todo mundo quer um dinheirinho a mais no fim do mês, né? Pra quê? Geralmente pra viver gostoso ou pra gastar com merda. E eu já fiz um vídeo sobre isso, né? Como o dinheiro ele tende a resolver realmente todos os seus problemas, justamente pelo motivo que eu vou dizer aqui. Que agora que o Zeitgeist ele tá nesse patamar, ele pode investir pesadamente no seu bem-estar e na sua saúde mental. E é por isso que eu recomendo terapia, que é um processo de autoconhecimento com auxílio profissional, né? E a terapia ela é recomendada justamente para isso, né? Para caras que têm problemas que travam a sua vida, caras que têm problemas com depressão, ansiedade, falta de sono, traumas ou coisa do gênero, ou que simplesmente não conseguem encontrar sentido ou rumo na vida, que estão perdidos, que não sabem para onde ir, não sabem o que fazer, não sabem qual o próximo passo, às vezes não sabem nem o que querem ou o que gostam. Porque no meu caso, tá? Eu não tenho dúvida nenhuma do que eu faria estando na situação do Zeitgeist aqui, como eu vou dizer aí no decorrer do vídeo, mas ele tem, e ele está nessa situação. Então, para caras que estão em situação parecida, eu recomendo, né, um terapeuta aqui da nossa comunidade, que é o Plaiter Pontes, que operava sob o codinome de Kodama, quando ele fazia lives com o Raccoon e a galera da primeira onda aí dos homens que seguem o seu próprio caminho aqui na comunidade masculina, né? Vocês devem conhecer ele pelo canal Angry Fox Pilgrim. E recentemente ele mostrou a sua identidade e se revelou aí um psicoterapeuta cujo currículo dele está disponível nas páginas dele aí, é um currículo muito, muito robusto mesmo, ele faz um trabalho muito bom e inclusive em parceria comigo a gente oferece aí 10% de desconto para caras aqui da comunidade, justamente para ajudar a galera que precisa de um acompanhamento profissional e não encontra esse serviço focado em homens, tá? Em caras que entendem da comunidade masculina, entendem a mentalidade dos homens daqui. Então o Plaiter ele tem esse diferencial, né? Ele é especializado na mente masculina, numa área que é dominada pelo feminino e pelo marxismo cultural, né? Porque é de humanas e tal, geralmente são formados em federal, a gente sabia muito bem. E ele oferece justamente, junto com outros criadores de conteúdo como eu, né, 10% de desconto para viabilizar esse serviço, né? Então, pelo link da descrição e no comentário fixado, vocês encontram aí um link que dá 10% de desconto a todos os serviços terapêuticos do Plaiter. Ele tem um canal no YouTube também que eu acho muito bom. Eu aprendi grande parte das coisas sobre a mente humana e neurociência através dele. E assim, a vocês que não estão interessados nisso, me perdoem, mas realmente eu recebo relatos aqui de caras que seria imoral eu não recomendar ele um acompanhamento profissional, né? Porque a mente e o corpo
dependem de saúde, dependem de manutenção, né? Então se um cara ele aparece aqui dizendo, Coruja, eu tô com a perna quebrada, o que é que eu vou falar, mano? Mano, vai pro médico. Da mesma forma, eu vejo caras como o Zeitgeist com algumas complicações emocionais e psicológicas, e seria imoral eu não recomendar a ele atendimento profissional, né? E a galera só critica geralmente porque quer serviço de graça, porque o brasileiro ele tem essa cultura de querer coisa de graça, né? Tipo, o quão sacana e comunista você tem que ser, né? Pra querer coisa de graça ou dizer que o tempo de uma pessoa não vale aquele valor. É bem comum do brasileiro, mas enfim. E basicamente o que eu faria na situação dele, cara, é viver gostoso, é simplesmente viver gostoso. Eu também tenho um custo de vida baixíssimo, tá? Só que eu ganho pouco também. A primeira coisa que eu ia fazer, é claro, é botar todo o meu patrimônio em Bitcoin. É tudo aquilo que eu quero levar pro resto da minha vida. Sobre herança, sobre passar essa riqueza adiante, já fiz vídeo sobre isso também. Eu não precisaria necessariamente de filhos, barriga de aluguel, como uns caras aqui da comunidade ficam pirando com isso. Basta eu conhecer nas minhas andanças, nas minhas viagens, que provavelmente eu ia fazer bastante com essa grana, né? Alguma iniciativa ou uma pessoa ou pessoas, né? Que me cativem o suficiente, que me convençam o suficiente de que eles vão, sei lá, transformar o mundo num lugar melhor ou num mundo que eu gostaria de viver, que eles acreditam realmente em algo que eu acredito, né? Isso aí é uma decisão puramente emocional. A gente usa a lógica só para justificar a nossa demanda emocional, né? Então, provavelmente no meu caso, o que é que eu ia fazer? Eu ia investir pesado em inteligência artificial, tá? Porque é uma coisa que eu acredito. Eu ia, inclusive, criar uma inteligência artificial minha, da minha própria mente, sempre sendo atualizada com os meus novos conhecimentos e minhas opiniões e visão de mundo. Como já existe, né? Já estão, inclusive, tentando fazer isso para você conversar com grandes pensadores do passado, grandes mentes do passado, como Einstein, como Tesla. Estão compilando, de fato, todas as obras e todas as aparições, né? E tudo que se sabe sobre esses caras para colocar a inteligência artificial e ficar disponível para você conversar. Algumas plataformas já fazem isso gratuitamente, como a Character AI, né? Só que, obviamente, por ser gratuito ou por ter uma mensalidade assim acessível para o público médio, não é essas coisas todas. Mas assim, sobre essa coisa de se eternizar no mundo, ainda tipo, burlar a própria morte e manter o seu legado intelectual aqui ainda existindo mesmo depois que você morrer, cara, a inteligência artificial pode fazer isso. Tu não precisa necessariamente ter um filho, família, nem nada do gênero, tá? Se você quer isso, não é por uma questão lógica, não é porque só existe essa opção, saiba disso. Você escolheu a questão de filhos e família, eu não tô aqui pra dissuadir você disso, mas você escolheu isso porque é o que a sua demanda emocional pede, não tem necessariamente lógica por trás disso. Então, acima de tudo, saiba que a sua justificativa ela é falha, tá? É aquele ditado, né? Nem você acredita no que você acha que acredita. Sem falar que as capacidades de corrupção e degeneração dos seus ideais, né, pelos seus filhos, são as mesmas ou até maiores do que por uma máquina. Em quantas gerações, ou até menos que isso, você acha que seus filhos vão esquecer de você? Vão degenerar as tuas ideias que você tentou passar, né? Ou mesmo vão te odiar, o que é muito comum. Podem dizer, a máquina pode ser hackeada, a máquina pode ser esquecida, a máquina pode ser corrompida e tal, tá, e o ser humano não? É isso, né? A cultura também não? A cultura que você passou como legado? Tipo, tem até pesquisa sobre isso, né? Para um ensinamento mudar completamente do que era, demanda-se umas 5 ou 6 gerações no máximo. Esses ensinamentos, sendo eles muito fortes, tá? Os mais fracos demoram ainda menos. E biologicamente isso também é uma realidade, tá? Em papo de 5 ou 6 gerações também, o seu DNA ali, ele fica tão rarefeito através das misturas que estão sendo feitas, né, pelos casamentos dos seus filhos, netos e bisnetos, que você praticamente deixa de existir. Então era isso que eu ia fazer, tá? Eu tô pensando até seriamente em fazer isso com os conteúdos do meu canal, só que daria muito trabalho, eu precisaria de muito dinheiro e uma equipe para me ajudar nisso. Eu ia pegar todos os meus vídeos, tá? Que felizmente eu tenho 90% deles salvo desde que eu comecei a produzir conteúdo, botar todos eles para uma inteligência artificial ouvir e deixar disponível pra galera. E eu posso fazer isso em vida também como uma renda extra, botar os próprios ouvintes para terem um papo comigo, o meu eu artificial, né? Pagando uma mensalidade assim simbólica, é um preço baixo, porque muitos, né, pagando ia gerar uma renda muito grande para mim, mas individualmente seria assim um preço de um sanduíche. Mas se eu tivesse grana suficiente para fazer isso acontecer, eu já não ia precisar de tanta renda assim, né? O preço ele ia ficar ali mais para evitar a desvalorização da coisa, né? Porque a gente sabe, tudo que é de graça a galera bagunça, a galera zoa, a galera não dá valor e abre muito mais espaço para, enfim, outros problemas que podem surgir. Então, quando a galera paga, a valorização é muito maior. E eu poderia reverter esse dinheiro também para outras iniciativas, né, como robótica. Você sabe muito bem que eu sou entusiasta de parceiras artificiais robóticas. Talvez eu abrisse algo desse tipo, né, uma empresa e tal, só que é meio complicado porque eu precisaria ser pelo menos um bilionário. Não dá para competir, pelo menos por enquanto, né, com Tesla, com Microsoft.
Então, por mais que eu fosse fazer robôs muito mais, né, regionais ali, muito mais simples, pô, convenhamos que os robôs dessas megacorporações aí vão ser muito mais realistas, muito melhores e até muito mais baratos por questões de mercado. Então deixa os caras produzirem do jeito que estão. Eu ia, no máximo, usar essa grana para acompanhar e experimentar de perto esses avanços. Já existem alguns protótipos de robôs domésticos. Eles ainda estão sendo pesquisados, ainda estão sendo desenvolvidos. Já falei a vocês que o problema não é matéria-prima mais, o problema agora é processamento, o problema agora é base de dados, o problema agora é desenvolvimento de coordenação motora nesses robôs, é a criação de parâmetros, tá? O problema agora é intelectual, não é mais um problema físico, material, tá? Porque material para produzir robô, cara, é muito menos do que o material para produzir um carro da Tesla, por exemplo, que custa $90 mil. E o carro da Tesla é extremamente inteligente. E o carro da Tesla pesa, sei lá, 1,5 tonelada. Um robô ele vai pesar algumas dezenas de quilos, então você vê aí que, meu Deus, não será acessível quando lançar. Vai ser sim, tá? Vai ser sim, é do interesse das megacorporações que seja, é do interesse do Estado que seja, e até mesmo vocês que acreditam numa grande conspiração aí, a diminuição da taxa de natalidade por governos globalistas, né? A destruição da família e da fé cristã e coisa do gênero. Bom, convenhamos que os robôs farão isso muito melhor. Eu particularmente não acredito nessa conspiração, porque ela parte da ideia de que o ser humano ele é perfeito por natureza, né? Ou ele é bom por natureza. Eu acredito que não precisa de nenhum líder satânico ou maléfico para levar o ser humano à degeneração, não, tá? Eu acredito que ele já faz isso naturalmente. E muitas vezes a coisa de que eles querem nos destruir, eles querem nos perverter, eles querem nos degenerar, é mais um amuleto emocional e um escapismo para você não ter que se olhar no espelho e falar: eu é que sou um degenerado, ninguém precisa me degenerar, eu que sou um satânico por natureza, eu que sou um anticristão por natureza. Isso é que é difícil dizer, né? Então é muito mais fácil jogar a responsabilidade para longe e falar que querem te destruir. E já que estamos falando de dinheiro e riqueza, né, é muito comum que caras que têm acesso a muita grana, né, a abundância e tal, principalmente sexual, ele tenda a experimentar coisas novas, né, coisas secretas, proibidas. Por isso que essas religiões de rico, né, são justamente isso. O cara ele já experimentou de tudo no material. Ele vai procurar algo mais sinistro dentro de uma comunidade de outros ricaços e ali se cria uma religião, né? Uma religião nasce assim, uma cultura sendo repetida várias vezes por pessoas que pensam da mesma forma e começam a deixar a natureza humana fluir ali. A natureza humana é buscar líderes, é buscar adoração, é buscar ser adorado e adorar, às vezes até mesmo superstições, né? Criaturas fictícias. E isso é uma demanda emocional humana. A gente evoluiu assim, a gente usa lógica, como a neurociência nos diz, né? Para justificar essas demandas emocionais. É daí que eu explico essas noias de rico aí, de ficar criando umas religião meio estranha e fazer umas paradas bizarras no estilo aquela ilhazinha lá. Então é bem complicado para um cara rico, né, não cair em degeneração, vamos botar assim. Aí, se eu tivesse grana, eu provavelmente não ia fazer esses turismos sexuais que caras que têm muita grana fazem. Do tipo, eu quero colecionar histórias com mulheres de etnias diferentes, né? Eu quero pegar uma tailandesa, depois uma chinesa, uma japonesa, uma europeia, uma africana, uma latina. Na verdade, várias delas, até mesmo mais de uma vez, para ter histórias para contar e tudo mais. Agora, já é uma perspectiva minha, né? Eu prefiro muito mais a ideia de eu customizar uma criatura que eu mesmo criei para ter os valores que eu tenho, né? E ela repita a mim mesmo. Agora, isso é um senso bem egoísta, com certeza, né? Até meio narcisista. Eu vou querer uma cópia minha e tal. Isso é comum dos homens. Isso é comum dos homens porque o homem, quando ele quer ter um filho, ele quer justamente isso. Eu não gosto muito da ideia de criança. Eu não gosto de criança, eu nunca gostei de criança. Pra mim, criança é um saco. Criança só faz merda. Eu não tenho vocação nenhuma pra ser pai, mas eu consigo enxergar dentro de mim aquele instinto de educar. E isso é tão comum dos homens que ao longo da história humana, principalmente quando os casamentos eles eram arranjados e tinha aquela coisa de dote, né? Os homens pegassem meninas que estavam na menarca, né, a primeira menstruação, para se tornarem esposas, porque assim elas vinham com uma cabeça muito mais fresca, vamos botar assim, mais pura. A pureza é uma coisa que atrai muito o homem, né? E eles as educavam para ser suas esposas perfeitas, né? Porque a gente sabe muito bem que a mente adolescente, a mente infantil ali, ela é muito mais fácil de ser manipulada e tal. E aí é por isso que cria-se tanto esse horror a respeito do patriarcado, né? Porque essa era uma cultura que hoje chama-se de patriarcal e acontecia no passado e tal. E eu entendo muito bem que isso é bizarro. Na minha opinião, eu acho isso bem estranho. Eu não gostaria de fazer esse tipo de coisa. Sem falar que uma guria, porra, de 12, 13, 14, até 15 anos, tu olha assim e você fala, caralho, tá fedendo a leite, porra. Não quero isso. Porém, com uma robô, você consegue ter o melhor dos dois mundos. Ela pode vir pura, tá? Você pode customizar ela e ela pode ter o corpo de uma mulher já formada, de seus 25 anos.
Então você já não se sente um Jack, né? Como chamam. Porém, a customização é uma coisa possível ali. Na verdade, é necessária, né? Porque você precisa criar algo do zero. E eu acho isso, que é possível hoje com inteligências artificiais, algo muito mais instigante intelectualmente, filosoficamente, né? É muito mais divertido. E por mais que eu tenha que abrir mão, obviamente, da questão tátil, da questão sexual, eu não sinto que é um problema pra mim, pelo menos não por enquanto. É claro que seria ótimo que a inteligência artificial tivesse um corpo, ela pudesse deitar comigo e tal. E é aí que entram os robôs, né? Mas isso aí é no futuro próximo. Porque aquela coisa, sexo por sexo, é muito superestimado, tá? Eu acho muito simples e é como as pessoas elas têm esse comportamento animalesco, principalmente os homens, né? E aí o cara fica zoando, você quer comer boneca, você quer comer robô e tal. Cara, mas qual a diferença das mulheres que você come sem ter nenhum tipo de interação, tá ligado? Você também tá deixando o seu instinto animal fluir aí como se fosse um bonobo mesmo e tu quer me julgar? Pelo amor de Deus. E aquele ditado, né, mano? Macaco não olha pro rabo. Todo mundo é doidinho pra tacar pedra, adora julgar, mas no momento que é colocado em escrutínio, pelos próprios parâmetros de julgamento dele, né, às vezes ele merece muito mais a pedrada do que quem ele quer apedrejar, né? Mas assim, homens nessa situação, eles tendem a buscar o básico. O comum para eles é justamente experimentar o máximo de prazeres da vida, conhecer o mundo. Eu faria coisas assim, com certeza, mas eu imagino que logo eu ia me cansar, porque eu sou um cara mais parado mesmo, mais na minha. Sempre me disseram que eu tenho um espírito de velho, desde a minha infância, né? Desde quando eu era pequeno, porque eu já não tinha aqueles interesses de criança comum, na adolescência também eu não tinha os interesses de adolescente comum, de fazer merda, embora eu já tenha feito muita merda, mas foi mais por uma busca de adequação, por exemplos que eu via e achava que isso era o comum e tal, mas eu nunca dentro de mim tive essa vontade de fazer o que todo mundo faz. Eu sempre fui um pouco mais excêntrico, né, se é que pode se usar assim sem parecer, é claro, soberbo. Então o cara que ele tem a grana do Zeitgeist aqui, ele costuma fazer isso, né, viajar o mundo, experimentar todos os prazeres da vida e se interessar por hobbies caros, né, isso é muito comum. Carros, golfe, viagens luxuosas e principalmente mulheres caras, né. Então, eu não sei exatamente qual a educação que o Zeitgeist aí teve, tá? Eu não sei quais são os valores dele. Às vezes, isso não é o que completa ele, não é o que dá a ele o prazer de viver, de levantar da cama sem falar mais um dia. Hoje eu vou fazer o que eu gosto, fazer o que eu amo. Eu mesmo sou um entusiasta de tecnologia, então eu adoraria experimentar coisas que no Brasil não são possíveis, tá? Ver lugares que estão muito longe da realidade do Brasil. Eu sempre quis visitar Tóquio, Tóquio parece um lugar legal. Eu tô de olho naquele carro voador da China, né, cara, que tem umas hélices assim que saem do porta-malas e ele voa. É uma pena, não temos um carro antigravidade no estilo Blade Runner, mas pelo menos vamos ter aí um carrocóptero. Eles estão querendo vender a US$144 mil, que para o cidadão classe média alta americano é até que bem acessível. O Tesla custa US$90 mil em média. Então US$144 mil para você voar acima do tráfego, poxa, parece uma excelente negociação, na minha opinião. Então eu com certeza ia acompanhar as pesquisas desse carro de perto e outras maravilhas tecnológicas, né, como realidade virtual, realidade aumentada, metaverso. Eu particularmente sou um cara que gosto mais de ficar parado, né, não ficar viajando por aí, porque viagem é uma coisa que cansa, é uma coisa que te envelhece mais rápido, tá? Existem pesquisas sobre isso de fato, porque você fica exposto muito a radicais livres diferentes, isso muda de ambiente para ambiente, de país para país, de clima para clima. É comum gente que viaja muito ficar gripado, muito gripado. Tem a questão do estresse, sempre acontece alguma merda, aí você perde uma mala, aí o avião atrasa, sem falar que muitas vezes você fica desconfortável, né? Por mais que você viaje em primeira classe, não é o ambiente que você vive, não é um ambiente que você chama de, entre aspas, casa. Muitas vezes hotéis também têm uma higiene porquíssima, mas ela é escondida. Aviões também não são limpos com frequência, então tem uma higiene ruim que também ferra aí o teu sistema imunológico um pouco, querendo ou não, e aí vai acumulando, né, um pouquinho de sujeira aqui, um pouquinho de falta de sono ali porque seu avião atrasou, ou porque você dormiu mal num hotel que não era tão bom, ou porque a cama você não se adaptou e tal, e aí você tem que comer alguma coisa rápido, e aí é uma porcaria, você não consegue manter uma dieta muito bem. É claro que existem pessoas que adoram esse estilo de vida, tá? Que conseguem, inclusive, manter uma dieta, uma rotina de treinos e uma rotina de sono perfeita. Isso é raro, como é o caso do antigo Vegeta do presente, né? Agora conhecido como Caio, já mostrou o rosto. Ele é do canal O Nômade Brasileiro, é inclusive parceiro aqui do canal, gente finíssima, amigo pessoal meu. Ele consegue manter tudo isso, rotina de treinos, alimentação e um sono excelente nas viagens que ele faz.
porque ele é nômade digital e tal. E eu, particularmente, eu não conseguiria, tá? Eu faço uma viagem de 10 horas de carro, cara, eu já fico todo ferrado. Tudo bem que se eu tivesse a grana aqui do Zeitgeist, né, pô, eu ia viajar de primeira classe, eu ia dormir em hotel 5 estrelas e tal, mas mesmo assim eu não ia me sentir tão bem quanto eu me sinto no lugar que eu chamo de meu, a minha casa e tal. Então eu provavelmente ia morar numa casa minimalista moderna, um pouco isolada, mas não tão isolada, tipo no máximo de 30, 50 quilômetros da cidade mais próxima, e pode ser uma megalópole. Mas pode ser também uma cidade pequena de seus 50, 100, 200 mil habitantes. E algumas vezes por ano eu ia visitar principalmente centros urbanos conhecidos pelo acesso à tecnologia, como Tóquio, Nova York, né? Sydney, na Austrália e assim sucessivamente. Era isso que eu faria, tá? Eu não sei se esse é o gosto do Zeitgeist aqui, provavelmente não. Já cantei a pedra pra ele, né? Um cara que tá perdido, ele tem que fazer terapia, cara, porque a terapia, de fato, é o que vai ajudar você a ter uma visão melhor de si mesma com o auxílio de um profissional capacitado, tá? Então essa é a minha mensagem para o Zeitgeist e a mensagem para vocês, senhores que acompanharam até aqui. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre. Um forte abraço, aqui é o Coruja do Carvalho e vejo vocês no próximo vídeo e até mais.